Meus irmãos, é uma alegria poder olhar, as nossas crianças aqui na frente, mas eu não sei se os irmãos já perceberam que há poucos dias atrás, há poucos anos atrás, as irmãs que estavam aqui no louvor, um menino pequenininho que a gente chamava de Serginho, acostumou ele chamar de Serginho, eles estão agora cantando, tocando. É assim. Às vezes a gente brinca, fala assim, vai ter um ajudante na mídia, mas pode ser que seja mesmo. Vai ter um que gosta de pregar em casa. Já fiquei sabendo que tem criança que até coloca gravata e quer ficar pregando, louvado seja Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre família. Não só hoje, durante todo esse mês de maio, se Deus quiser, nós vamos tratar sobre família, lutando pela sua família. Você tem lutado pela sua família? Você tem batalhado desde dos menores até os mais experientes? E hoje eu gostaria, meus irmãos, de falar sobre lutar pela sua família em meio à oposição. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 4. Vamos ler, meus irmãos, do verso 10 ao verso 14. Neemias 4, versículo 10 a 14. Eu vou ler, convido a igreja que acompanhe. Neemias, capítulo 4, verso 10 a 14. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles, e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: vamos ler juntos? Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Meus irmãos, nós vivemos uma época em que a família, que é o pilar da sociedade, e por que não dizer a base da igreja, é duramente atacada. Nós vivemos, meus irmãos, em uma época em que os ataques externos, como ideologias, mídia, inversão de valores morais, vêm solapando, atacando a família. Mas também os ataques são internos, como indiferença espiritual, fragilidade relacional, ameaçam de forma tão constante que o número de crianças, jovens, adultos, famílias de forma geral, estão terrivelmente sofrendo. A perda de valores absolutos, o crescimento do individualismo, a desconexão social estão no centro da cultura moderna. Mas como que nós chegamos até aqui? Por que deixamos acontecer tudo isso? Ou como aquela velha ilustração: onde foi que eu errei? Sabe, meus irmãos, existe uma verdadeira conspiração infernal contra a família. A pós-modernidade é um dos ambientes mais propícios para a destruição da família. Nós vemos algo como a banalização da família. Não são poucos os casos que ouvimos de
pais que matam seus filhos, filhos que matam seus pais, famílias que estão sendo desfeitas, casos extremos que nós temos visto dentro da família. Nós vemos também o questionamento sobre a estrutura da família. Hoje se questiona o que é um pai, o que é uma mãe. Hoje as pessoas incluem, e aqui, calma, agora estou encurralado aqui, até mesmo os animais como um membro da família. Eu sei, meus irmãos, que o cachorrinho é uma bênção, eu gosto, o gatinho também, mas ele não é um membro. Ele não é um membro da família. Dá trabalho também? Dá. Mas ele não é seu filho. Mas a sociedade que vivemos dita assim. É ao ponto de coisificar a família, ao ponto de rotular a família, dizendo, não, a minha família é o meu carro, é a minha casa, é os meus utensílios. As ofertas, meus irmãos, de alternativas socialmente aceitas para a substituição do modelo familiar são muitos. As pessoas hoje em dia têm a tendência a dizer, não, minha família é a turma lá do trabalho, por isso que eu passo horas lá. Nós temos, meus irmãos, a destruição de personagens familiares. Personagens que têm a sua função, o seu papel bem estabelecido pela palavra de Deus, como valor absoluto. E o que nós vemos, meus irmãos, é um ataque contínuo, constante, contra a família. Veja, nós estamos no mês da família. Nós poderíamos falar, meus irmãos, de muitas coisas boas que a família oferece, de fato oferece. Mas aprove ao Senhor, meus irmãos, que escolhêssemos esse tema ao longo deste mês, lutando pela sua família. O que nós estamos fazendo diante do ataque que temos recebido? Ou melhor, o que você faz diante de um ataque, diante de uma oposição? A nossa tendência natural é nos protegermos contra um ataque. Os irmãos estão acompanhando já há algum tempo pela mídia, um país invadindo o outro, guerra de um lado para o outro, e as pessoas, o primeiro lugar que elas procuram é um abrigo, é um lugar de segurança. Veja, nós não nos defendemos, meus irmãos, quando achamos que não estamos sendo atacados. Quando não temos medo do que pode acontecer, nós estamos tranquilos. Mas é aí que mora o perigo. Nós podemos estar diante de um grande perigo, mas não nos sentiremos atacados, então não reagiremos. Meus irmãos, se a nossa família estiver sendo atacada e nós não estivermos percebendo, nós estamos incorrendo num grande perigo. E a resposta é, nossa família está sendo atacada. Será que isso é possível? Uma vez que eu entreguei minha vida a Jesus, uma vez que a minha casa vem à casa do Senhor, louva ao Senhor, meus filhos são crentes, será que eles podem sofrer um ataque? A resposta é sim. E veja, meus irmãos, a palavra do Senhor nos lembra constantemente, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, nos diz, isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Semana passada eu vi alguém escreveu algo no Twitter, no antigo Twitter, no X, que diz o seguinte, se um adolescente está conseguindo enganar uma multidão de pessoas numa igreja, o que dirá o que o diabo pode fazer? E é verdade. E eu nem vou arriscar dizer aquela palavrinha lá, The King, lá, que virou um bordão, né? Porque todo mundo já sabe. Só que, meus irmãos, as nossas famílias estão sendo atacadas e nós estamos, talvez, distraídos. Não estamos percebendo. Estamos sendo atacados na base, nos princípios, nos valores familiares. O inimigo está lançando seus dados, suas setas contra a família. Os ataques contra a família se manifestam de diversas formas.
E veja, meus irmãos, os ataques não são ataques como algo pesado, difícil, são sorrateiros, pequenas inserções, pequenas coisas, e nós precisamos estar atentos para não vermos nossa família ser destruída enquanto esboçamos a ocorrência de alguma coisa, de algum fato. Nós temos, meus irmãos, que nos precaver, nós temos, meus amados, que nos levantar e lutar pela nossa casa, lutar pelo nosso casamento, lutar pela criação dos nossos filhos, lutar pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pela nossa família. O texto que nós temos aqui, meus irmãos, o texto de Neemias, foi escrito no momento de reconstrução, por volta aí do ano 400 a 430, após o cativeiro babilônico. É interessante, meus irmãos, porque nesse momento Neemias tem a consciência da transgressão do povo, ele clama o perdão de Deus para que Deus perdoe os pecados da nação. Era um momento difícil, um momento delicado na história do povo, porque toda a reconstrução dá trabalho. Se uma reforma no templo já dá um trabalheiro e um pó, imagine levantar os muros de uma cidade que era proteção. E é interessante, meus irmãos, porque tanto Esdras quanto Neemias, nesse contexto aqui, meus irmãos, eles estão interessados não só numa reconstrução externa, mas reconstruir uma nação. Veja, a história de Neemias, ela começa mencionando a grande tribulação, a vergonha que se abateram sobre os israelitas quando os muros da cidade foram rompidos, os portões foram destruídos pelo fogo. Nessa época, Neemias não estava ali lutando, correndo de um lado para o outro. Neemias servia no palácio. E essa notícia chega aos ouvidos de Neemias. Neemias jejuou, chorou por muitos dias, confessou os seus pecados, o pecado do povo, porque ele sabia a razão pela qual eles estavam em apuros. E a razão era por causa dos pecados do povo. Os muros, meus irmãos, eram um reflexo da condição não externa, apenas externa. Era um reflexo do coração, meus irmãos. Veja, é interessante porque o coração do povo estava diante ou distante de Deus. Em meio a tudo isso, Deus chama Neemias. E Deus chama Neemias para fora do palácio, para fora do conforto, para fora do que conduz a vida de qualquer ser humano, o desejo de qualquer ser humano. E agora Neemias tem que ir àquele povo e conduzir aquele povo de volta para Deus. Deus concede favor a Neemias aos olhos do rei, aprova o plano de reconstrução e os judeus finalmente, após 150 anos, começaram então a reconstruir os muros de Jerusalém. Você consegue imaginar isso? A importância disso para eles? Veja, meus irmãos, olhando para os primeiros 8 versículos aqui deste capítulo 4, nós encontramos muita oposição. O que parece que vai ser uma obra de vento e pompa, tranquila, na verdade, revela uma face difícil. Oposição, muita oposição na obra de reconstrução. As cidades inimigas ao redor de Jerusalém provocaram uma trama, de maneira que o desejo era atrapalhar a obra. E nós aprendemos, meus irmãos, que há um certo custo quando se trata de obedecer a palavra de Deus. Há oposição interna, da sua própria carne, da sua própria natureza. Há oposição externa, quando você é perseguido e insultado. E tudo isso está inserido nesse contexto aqui. E nós precisamos, meus irmãos, entender que todos nós estamos sujeitos a isso. Veja, quando Neemias exorta o povo, lutem por seus irmãos, pelos seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por sua casa. Ele não fala apenas, meus irmãos, de muralhas de pedras. Neemias está falando de muralhas espirituais. E aqui, meus irmãos, hoje nós somos chamados à mesma luta, reconstruir
e proteger nossas famílias para a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Deus nos chama para isso. Eu nem fiz o gesto hoje assim. Mas eu gostaria que você desse uma olhada na sua Bíblia, no verso 8. Olha o que estava acontecendo. O verso 8, meus irmãos, do capítulo 4, diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O verso 9, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Veja, meus irmãos, o verso 8 é um verso que nos informa um pouco do contexto. Não era um contexto, meus irmãos, de tranquilidade, onde você pode trabalhar em paz, ouvindo uma música tranquila. Não, era um contexto de oposição. É interessante, meus irmãos, porque nós vemos as nações inimigas que se unem e conspiram contra os judeus para distraí-los, para atrapalhar a reconstrução dos muros. Eles ficaram furiosos ao saber que os muros estavam sendo reconstruídos. É interessante porque há uma máxima que gira em torno deste livro, principalmente com dois personagens bem conhecidos, Sambalá e Tobias, ao ponto de dizer, já que eu não posso ajudar, então nós vamos atrapalhar. E sabe, meus irmãos, na verdade, eles estavam furiosos e concluir as muralhas, poder voltar Jerusalém à sua ação, sua vida, significava, meus irmãos, para eles um insulto, porque eles queriam ver as muralhas caídas. Sabe, eu fiquei pensando sobre isso, meus irmãos. Há tantos que tramam, há tantos que não conseguem ficar em paz ao ver uma família bem fundamentada na palavra de Deus. Ser alguém honesto, trabalhador, que educa a sua casa nos valores da palavra do Senhor, parece que é ofensivo para a sociedade em que nós vivemos. Assim como Neemias, que se voltava para Deus em oração, em todos os momentos Neemias clamava ao Senhor, parece que esse povo agora começa a entender isso. Tanto é que no versículo 9 nos mostra que eles oram ao Senhor. Talvez a semelhança desse povo e Neemias, você também tem orado pela sua casa. Talvez você está orando pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelo seu casamento, pelos seus pais. Mas como que nós podemos, meus irmãos, extrair verdades aqui, práticas, do que nós precisamos fazer? Eu costumo sempre dizer que eu não gosto de ensinar e não ensino receita de bolo, mas hoje eu gostaria de ensinar uma receita para você que quer entrar na batalha pela sua casa, pela sua família. Pelo menos há dois aspectos, com alguns aspectos subentendidos aqui, meus irmãos. Em primeiro lugar, lembre-se do Senhor, o foco que fortalece a alma. Lembre-se do Senhor, o foco que fortalece a alma. Se você olhar o verso 14, meus irmãos, é interessante porque ele nos mostra o direcionamento que devemos ter. Diz o texto, inspecionei, possivelmente Neemias dizendo, dispus-me, e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo, não temais, lembrai-vos de quem? Do Senhor. Que Senhor? Grande e temível. Meus irmãos, há alguns perigos, há algumas ações que o texto nos informa. Em primeiro lugar, o perigo do medo e o desânimo. Deixa eu te perguntar, algum momento você já desanimou da sua casa, da sua família? Não precisa responder para não dar briga aqui. Veja, o texto diz que os construtores estavam exaustos. Havia muito entulho. E não era só literal, mas era também emocional. Veja, de repente eles perceberam que o vigor, a força dos carregadores que carregavam a carga, estava vacilando. Estavam ficando mais fracos. Eles viram os destroços no chão e pensaram, nós não podemos fazer isso. É impossível. Será que já aconteceu com você algo parecido? Você olhar para as circunstâncias ao seu redor e se sentir derrotado?
O problema é grande demais, não pode ser resolvido. Talvez seja uma luta contra o pecado, que você tentou de diversas maneiras removê-lo, orou, sinceramente, pediu a Deus, mas pecado que tenazmente nos assedia parece que tem levado vantagem. Talvez você esteja esmagando, ou sendo esmagado, pelo o peso do ativismo desenfreado, e não consegue ver mais solução. Talvez você está tendo aqui, meus irmãos, o sentimento de olhar milhares de pessoas ao redor do mundo e estar perplexo, desanimado, porque parece que o mundo está caminhando ladeira abaixo. Mas não só isso. Talvez você veja o seu relacionamento rompido com um familiar, com um amigo, e possa pensar, é impossível, não tem jeito de ser restaurado. O problema é enorme. Meus irmãos, quantas e quantas vezes, ao ver uma crise familiar, ao ver os filhos rebeldes, ao ver casamentos em crise, problemas financeiros, quantas e quantas vezes não nos sentimos amedrontados, desanimados. Parece que só há escombros, parece que não há tempo para reconstruir algo sólido, parece que nós perdemos o controle. Joe Owen, um teólogo renomado do passado, ele diz o seguinte: Satanás lança dúvidas na alma cansada para destruir sua perseverança. Ao tentar construir a casa, você precisa ter esta visão clara de que em algum momento você vai se sentir desanimado, cansado. Mas não só isso. O contexto aqui do nosso texto nos ajuda a entender também que havia perigos dos inimigos à espreita. Veja, meus irmãos, o texto nos diz que os nossos inimigos disseram, eles não saberão nem verão até que cheguemos entre eles e os matemos e paremos a obra. No verso 10 fala que eles estavam desanimados, desfaleceram as forças. Mas no verso 11 diz que esses inimigos estavam à espreita. E veja, é interessante porque o plano do inimigo aqui era surpreender, era invadir secretamente os israelitas enquanto construíam os muros. Meus irmãos, o desejo deles era matar os judeus para que a obra parasse. Esse era o objetivo deles. Agora pense, meus irmãos, os israelitas. Eles estavam arriscando. Não era só algumas horinhas do seu tempo, ou algo que poderia falhar, eles estavam arriscando a própria vida para a reconstrução dos muros. O que aconteceria com você se alguém te ameaçasse por causa da sua fé? Para pensar hoje, se você fosse ameaçado no seu ambiente de trabalho, por causa da sua fé, você está vivendo uma fé radicalmente embasada no Senhor? Você já considerou o custo de seguir Jesus? Você já parou para pensar que existe uma perseguição que não é física, ou pode ser física, mas que existe um custo de seguir Jesus? Talvez, meu irmão, minha irmã, você não está enfrentando nenhuma dessas dificuldades, mas saiba que tem pessoas que estão sofrendo perseguição social, perseguição psicológica e até mesmo física por causa da sua fé. Por exemplo, missionários que ao serem transformados, convertidos pelo Senhor, são perseguidos pela sua própria casa. E alguns deles até mortos pelos seus familiares. O que aconteceria se você fosse ameaçado de ser cancelado? Parece que não fala mais desse cancelado, né? Pelo menos eu não sei mais, porque não tem mais as mídias lá. Cancelado pelos seus amigos por causa do seu amor a Jesus. E o que dizer da perseguição na faculdade? No local de trabalho? Meus irmãos, a obediência custa caro para aqueles que querem viver piedosamente. E Paulo nos lembra, esses serão perseguidos. Mas veja, quando você está compartilhando a sua fé,
você não está compartilhando uma fé que é bem aceita, que é bem tranquila. É uma fé que causa oposição. E você precisa entender que há inimigos que estão à espreita. E que muitas vezes os ataques desses inimigos não são ataques diretos, mas são ataques que vão se infiltrando. E vai entrando. E nós nem vamos percebendo até que então mata a nossa fé. Estrangula a nossa família. Mas ainda, dá para piorar. Calma, irmãos. Os problemas domésticos. Eu chamo de problemas domésticos porque no versículo 12, se você der uma lida, o texto diz assim, ó. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. 10 vezes, meus irmãos. É interessante que este é um número simbólico para a completude. E aqui, meus irmãos, nesse contexto, é como que alguém dissesse, muitas vezes. Veja, familiares, amigos dos judeus que ouviram essas ameaças, vieram e tentaram persuadir os israelitas a desistir e retornar para um lugar seguro. Meus irmãos, eu acho que uma das coisas mais difíceis de lidar é a desesperança que recebemos da nossa família, dos nossos amigos próximos. Você está tentando viver sua fé em obediência e as pessoas que têm muita influência sobre você estão tentando afastá-los. É duro, meus irmãos, quando nós temos essa pressão que é imensa, quando você quer se dedicar, investir a sua vida, apoiar na obra do Senhor e às vezes você tem que lidar com pessoas ao redor com muito desânimo, desencorajamento. O que dizer, meus irmãos, daqueles, aspas, especialistas dizendo, abandona a tua casa, desiste do teu casamento, desiste desse teu filho, da tua filha, desiste dos teus pais. Afinal de contas, é um brado da liberdade. Viva a liberdade! Se você já assistiu o filme Prova de Fogo, talvez você deve lembrar de uma cena quando uma crise conjugal, a esposa vai pedir ajuda para algumas amigas ali. E os conselhos, você deve se lembrar, são conselhos daqueles que geram desânimo e não luta. Sabe, existem muitos casos em que a família foi o ponto de ruptura na vida de muitos na obediência pela fé. Sabe, meus irmãos, eu tenho experiência vívida de uma jovem que desejava servir o Senhor e ouvi da sua própria mãe dizer, mas isso não dá dinheiro, mas isso não dá carreira, não é carreira. E hoje se tornou declaradamente agnóstica. E é duro quando isso está dentro da nossa casa, da nossa família. A oposição vem de várias partes. Ela vem, talvez, pelo medo, o desânimo, porque os escombros são muitos, porque os problemas se agigantam. Talvez porque temos inimigos que estão à espreita, e, meus amados, é o tempo todo. Talvez os problemas domésticos, os mais próximos, dentro de casa, ou nos arredores, dizendo, para com isso, não luta, não vale a pena. Mas Neemias faz algo diferente. E a grande questão, meus irmãos, é, e aí? O que nós devemos fazer? E o ponto é, o foco correto, no Senhor. Tenha foco no Senhor. Veja, meus irmãos, Neemias muda a ótica do povo. Não olhe para o desânimo, não olhe para os inimigos, não olhe para aqueles que estão ao seu redor e até mesmo familiares, tentando desanimar. Olhe para Deus. E que Deus é esse? Neemias diz, grande e temível. Neemias os lembra que Deus é, quem Deus é. Ele instrui a se lembrarem de que Deus é e o que Ele fez e faz. Nós acabamos, meus irmãos, tendo uma compreensão distorcida do caráter de Deus devido ao nosso pecado. Isso vem do impacto da queda.
Quando Adão e Eva pecaram, eles questionaram, eles duvidaram da bondade de Deus e pensaram que ele estava retendo algo bom para ele. Não poderiam comer do fruto. Da mesma forma, meus irmãos, toda a nossa incredulidade provém de uma compreensão equivocada. Então, como que nós podemos mudar isso? O caráter, as promessas de Deus precisam ser lembrados com frequência, porque nós somos hábeis para esquecer de quem Deus é. Veja, Deus, no Salmo 46, nos lembra sobre isso. Deus é um Deus soberano sobre todas as ameaças. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado em toda a terra, sou exaltado nas nações. Nós nos esquecemos que Deus é fiel às suas promessas. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, nos lembra que mesmo quando somos infiéis, ou seja, mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel. Então, como que nós podemos fazer uma aplicação prática desse primeiro aspecto? Comece o seu dia reforçando a sua mente com as promessas de Deus. Não lute sem saber quem está ao seu lado. Você pode pensar que não consegue vencer o seu pecado, provavelmente se sente sobrecarregado por uma enorme tarefa da missão, da impotência diante da restauração daquele relacionamento rompido. Saiba que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Ele é maior do que qualquer situação. Vocês estão entendendo isso? Deus é maior do que tudo, meus irmãos. Deus é grande, Ele é maravilhoso, Ele é maior do que um problema que tem se agravado e se agigantado na sua casa. Jeremias 32, verso 27 nos lembra, ele diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa difícil demais para mim? Se você está enfrentando ameaças severas de inimigos à espreita, que não querem que você obedeça, se você está sendo deixado à margem porque você quer permanecer fiel, firme nos caminhos do Senhor, lembre-se que o Senhor é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso libertador, é o nosso rochedo, é nele que nós nos refugiamos. E mesmo, meus irmãos, quando passamos pelo vale do desânimo que vem da família, mesmo quando a minha família caminha numa posição totalmente contrária, quando as pessoas mais próximas parecem distantes, um lembrete que eu devo sempre nos lembrar é que Deus jamais me deixará, que Ele jamais me abandonará. Portanto, meus irmãos, lembre-se disso, o que domina a sua visão, dominará as suas emoções. O que domina a sua visão, dominará as suas emoções. Neemias, o que ele faz aqui é foco. Se você olha para Deus como um Deus que não tem capacidade de transformar o seu casamento, a sua casa, os seus filhos, o seu relacionamento de forma geral, Deus também não tem poder de salvar você. Se Ele não consegue fazer coisas tão básicas. Agora, meus irmãos, ao entrar nessa batalha, pela nossa família, lembre-se do Senhor. Problemas virão. Nenhuma família aqui está imune, nenhuma. Certa vez uma adolescente da igreja, que estava naquele período aqui na igreja, ela disse que o maior sonho dela era morar na minha casa. Não sei se a Fabiana vai lembrar. Porque deve ser maravilhoso ser filha de pastor. E aí eu lembrei daquele texto Heréticos, sabe de nada, inocente. Toda família tem problemas, toda família tem dificuldades. Mas há uma segunda lição que nós podemos extrair aqui, irmãos. Lutem pela sua família, a luta que exige ação firme. A luta que exige ação firme. Olha o verso 14, na continuação do texto. Primeiro, nós vemos que o texto conclama dizendo que o povo deve olhar para o Senhor.
Ele diz: inspecionei, dispus-me, disse aos nobres magistrados e ao resto do povo, ou seja, a todos: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. E depois ele diz: e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Eu acho interessante, meus irmãos, que Neemias tenha dito: e lutem pelos seus. É isso que está dizendo. Neemias, meus irmãos, com isso não está dizendo que nós não devemos lutar pela sua nação ou pela nação nesse contexto, mas começa na família, começa com aqueles que estão próximos. Houve oração? Claro que houve, você já viu aqui no texto. Houve um lembrete do caráter de Deus e das promessas dele? Sim, Neemias fez isso, mas não nos esqueçamos que há também uma luta. Meus irmãos, o envolvimento ativo dos israelitas era necessário. E essa é o que podemos chamar da ação-chave na vida cristã. De Deus nós somos cooperadores. Deus não precisa de nós, é fato, mas Ele usa pessoas. E quem que Deus vai levantar para lutar pela tua casa? Você está esperando que venha um salvador da pátria de fora para lutar pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento? Veja, meus irmãos, mais especificamente, o que Deus requer de nós é uma resposta à ação dEle. Não basta simplesmente dizer: Senhor, eu oro, eu tenho fé, mas Senhor, manda outro, porque eu não quero lutar pela minha casa. Fica estranho. Há uma responsabilidade da nossa parte, mas ela é sempre responsiva. É assim que Deus planejou. Então, Deus nos ordena a fazer algo. Nós respondemos e obedecemos. E majoritariamente, meus irmãos, não queremos lutar por causa dos efeitos da queda. Na verdade, sabe o que acontece por causa do pecado? Nós terceirizamos a culpa. A culpa é da mulher que me deste, Senhor. É por isso que a casa está desse jeito. Não, a culpa é daquela cobrinha lá, da serpente. Não, a culpa é do diabo. Não, a culpa é da sociedade. E quem vai assumir? E quem vai lutar? Veja, meus irmãos, há um senso de independência no homem, de achar que pode controlar todas as coisas, mas sem Deus ele não pode fazer nada. Porém, há uma responsabilidade muito grande para com aqueles que foram chamados por Deus. Deus revela a sua glória e, em resposta, nós adoramos a Deus, mesmo diante dos desafios, mesmo diante da luta contra o pecado, mesmo diante dos relacionamentos rompidos, mesmo diante do peso da missão, das circunstâncias difíceis que nós estamos enfrentando, mesmo diante da ameaça do inimigo, mesmo diante do desânimo da família, dos amigos. Saiba, meus irmãos, que Deus requer de você uma resposta. Você pode sair por essa porta aqui daqui a pouco, não agora, os diáconos estão todos ali na porta. E pode dizer assim: não, pastor, eu sei que eu tenho que lutar, mas deixa que outro faça, é muito difícil, você não conhece minha casa, você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos. Mas há alguns aspectos que eu quero destacar aqui, meus irmãos. Primeiro, para entrar nessa luta, você precisa reconhecer que a batalha, ela não é uma batalha física, é uma batalha espiritual. Sabe, às vezes o que parece e está à margem não é a realidade do que está abaixo. Nós temos um adversário que todos os dias, 24 horas por dia, o tempo todo, quer nos afastar de Deus e destruir as nossas famílias. Reverendo Osmar esteve conosco ontem, ministrando a palavra, e algo que ele mencionou, meus irmãos, que a igreja é um reflexo de como está a nossa família. É fácil a gente olhar para a igreja e dizer: o problema é da igreja. Não, às vezes o problema é da nossa casa. O problema sou eu. E há algo muito mais profundo. Há uma batalha estabelecida. Veja, meus irmãos, não é apenas disciplina, nem apenas bons valores, é uma guerra espiritual. Lá em Efésios capítulo 6, verso 12, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades.
Você não compra uma arma para vencer essa luta num livrinho de autoajuda ali da esquina, dizendo o seguinte: não, eu vou seguir esses 7 passos e meu casamento vai ser maravilhoso e a minha casa vai vencer de pompa, de vento em pompa, sem entender que há uma batalha. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 diz: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando o quê? Uma brecha. Para quê? Para tragar. Dr. Martin Lloyd Jones, ele já disse no passado, o maior erro na vida cristã é ignorar o fato de que nós estamos numa guerra. Você já se deu conta disso, que a sua casa está em guerra? E que mesmo que você tenha amargado situações difíceis, seja no casamento, seja na criação de filhos, seja em qualquer situação, essa não é uma guerra que você vai vencer sozinho. Lembre-se que eu disse, o foco é no Senhor. Deus é o Deus da restauração. Mas também, meus irmãos, as estratégias práticas dessa luta. Veja, meus amados, já que nós estamos diante de uma batalha que não é contra homens, contra o sangue, contra a carne, mas é contra principados e potestades, como que eu venço essa luta? Pastor, como é que eu consigo restaurar minha casa? Primeiro, vigilância espiritual. Sabe, meus irmãos, você precisará lutar pela sua fé, lutar pela sua pureza, lutar para buscar restauração nos relacionamentos, lutar para continuar sendo um servo fiel, levando a palavra de Deus, lutar para não desistir diante das ameaças. E aqui eu não estou dizendo e nem estou defendendo que o cristianismo é feito por um alto esforço, mas também não quero cair no outro extremo, meus irmãos, de usar a graça e o poder de Deus com a desculpa para nos isentar de trabalhar ativamente. Vigilância espiritual significa ser guardião da nossa mente, do nosso coração, de nossa casa. O que nós estamos vendo, meus irmãos? O que nossos filhos estão vendo? Veja, Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida ou da vida. Pais, monitore o que seus filhos assistem e veem e leem. Monitore. Ah, mas isso aí é cercear o direito de liberdade do meu filho e da minha filha. Monitore. Conheça os amigos, as influências que estão ali na vida do seu filho, da sua filha. Questione as ideias ensinadas nas escolas. Mas espera aí, pastor, não pode questionar. Deve questionar. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos horríveis, difíceis. Estamos anestesiados. A faculdade, a escola, a vida acadêmica de forma geral, se tornou um terreno fértil para coisas tão demoníacas. Os filmes, séries, e aqui eu não estou dizendo para você viver um alienado, não. Mas se tornaram ali, meus irmãos, elementos na mão do inimigo, que está destruindo. É olhar para a mídia, olhar para a TV e achar que aquilo é a realidade, quando na verdade é uma distorção dos valores da palavra de Deus. Mas além da vigilância espiritual, meus irmãos, nós também precisamos de discipulado intencional. Veja, meus amados, nós precisamos ensinar a palavra de Deus na rotina da nossa casa, andando com nossos filhos, ao sentar, ao deitar. Eu sei que talvez você goste de ler os 3 porquinhos para o seu filho dormir, mas leia a palavra de Deus e deixe os 3 porquinhos de lado. Leia com os seus filhos enquanto você tem tempo. Ah, mas o pastor está falando de filhos pequenos. Não! Se você tem um filho de 50 anos, leia com ele. Mande um versículo da Bíblia para ele. Mas, meus irmãos, nós precisamos transformar momentos comuns, como refeições, passeios, em lições de fé. Quer ver só um exemplo simples?
Vai viajar? Está com a família? Você já ensinou para a sua família que é Deus que te protege através da oração? Mas quando você chega, você agradece? A vida cotidiana é um exemplo claro que podemos ensinar para todos em nossa casa. Modele o evangelho com a sua vida. Mostre aos seus filhos que você ama Jesus. Você ama Jesus? Amém? Amém. Mostre isso. Mostre. Mostre que você não se envergonha do evangelho. Leia a Bíblia em casa, eles precisam ver. Ore. Meus irmãos, lá em casa a gente tem comentado isso. O quanto os nossos filhos são parecidos conosco. O quanto que aquilo que fazemos é reproduzido. E eu não estou aqui dizendo que o aspecto é só bonitinho ou bom que fazemos, até as coisas ruins. Por exemplo, dizer, diga que eu não estou. Ou outras questões. E ainda, oração intercessória. Meus irmãos, não há substituto para um pai, para uma mãe de joelhos. Você precisa dobrar o joelho pelo seu filho, pela sua filha, pela sua casa. Mesmo que ninguém está vendo. Você não precisa. Você pode ir no banheiro e orar. Pastor, mas meu filho é rebelde. Minha filha é rebelde. Não entende. Mas Deus sabe, Deus toca. Você tem que dobrar o joelho pelo seu casamento. Pelo seu marido, pela sua esposa. Quer um exemplo simples? Quando você brigar com seu marido, com a sua esposa, chama ele para orar. Chama ela para orar, mas não aquela oração, Senhor leva. Não. Mas chama ele para orar. Às vezes a gente acha que isso mas é muito difícil. É difícil mesmo. Ore. Mas não só quando briga, não. Ore pelo seu marido que chegou do trabalho, pela sua esposa. Antes de dormir, ao invés de cada um orar num canto, ore juntos. Irmãos, nós temos que resgatar isso. Essa intercessão. Jonathan Edwards, o puritano, teve 11 filhos. Viu, Marquinhos? É que a gente sabe. Só 3 está bom. Ele teve 11 filhos. E ele construiu uma geração poderosa para a glória de Deus. Ontem à noite, nossa irmã Luísa trouxe uma reflexão para nós no início do culto. Às vezes nós estamos preocupados demais em deixar uma herança. Mas demais. Não, vou suar aqui, trabalhar 24 horas por dia para deixar uma herança. Mas você está deixando um legado? Você está deixando um legado em que seus filhos serão servos que vivem uma vida de oração? O que nós estamos construindo? Ore, dobre os seus joelhos. E por fim, irmãos, vamos ler juntos? Não sei se os irmãos conseguem ver aqui. O Robert Hendricks, ele diz o seguinte, eu vou ler, depois os irmãos leem. Não existe sucesso... eu acho que eu pus grandinho aqui. Espera aí. Estava grande. Não existe sucesso no ministério que compense o fracasso na família. Vamos ler juntos? Não existe sucesso no ministério que compense o fracasso na família. E aí eu quero concluir dizendo para você, priorize o seu tempo. Família exige tempo, não apenas o resto. Não é babá, não é professor, não são essas pessoas ou outros, ou a Peppa Pig, ou o desenho do YouTube que vai resolver os problemas da sua casa. Você precisa se levantar. Em que área que você precisa vigiar mais, meu irmão, minha irmã? O que você pode investir espiritualmente hoje na vida espiritual dos seus filhos? Seu filho está longe, manda uma mensagem para ele. Manda um versículo da Bíblia, ora primeiro, leia a Bíblia, e quando você se sentir tocado, fala, Senhor, eu quero compartilhar isso com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com a minha esposa, com meus pais. Foque em Deus. Foque em Deus. Olhe para Ele.
como um Deus grandioso. Lute com ações firmes. Para de terceirizar a culpa. É você que é o responsável pela sua casa. Cada um tem o seu papel específico. A gente precisa resgatar isso. Pare de procurar, meus irmãos, e devemos parar de procurar nos especialistas de plantão que não conseguem nem resolver os problemas da casa dele. Persevere com fé, com fervor. Talvez hoje Deus está te chamando para reconstruir o lugar da adoração na família. Quanto tempo faz que você não ora com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai? Talvez Deus está te chamando para restaurar os relacionamentos quebrados, perdão. Talvez hoje Deus está te chamando para ser um discipulador do seu filho e da sua filha. Porque até então os mestres que ele tem são outros. Talvez você hoje precisa reavivar o fervor espiritual dentro da tua casa. Se quiser proteger Jerusalém, o texto nos mostra, lutem. Se quiser proteger a sua família, o texto também nos mostra, lute, sejamos fiéis e fervorosos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Eu não sei qual é a luta que você vem enfrentando. Talvez sua casa está bem, graças a Deus. Talvez você está vivendo um dos melhores momentos do seu casamento. Talvez você está vivendo um momento assim maravilhoso na comunhão com seus pais, com seus filhos. Mas lembre-se que nós temos uma luta que é vencida diante do Senhor. Uma luta que é constante, que não para, que nós temos um adversário que não está para brincadeira. Mas eu quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, não desista da sua casa. Há tempo ainda. Deus ama você. Você que entregou sua vida a Jesus, Ele te ama. Ele ama a sua casa. Lute pela sua casa. A promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos quantos o Senhor chamar. A esperança. Mas olhe, foque no Senhor. E tenha uma ação concreta. Persevere com fé. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque essa luta já foi vencida na cruz do Calvário. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas, ó Deus, tamanha vitória não nos exime da responsabilidade de lutar, de batalhar, de continuar. Senhor, nós amamos a nossa casa, a nossa família, mas muitas vezes, ó Pai, nós enfrentamos lutas que vêm a desanimar o nosso coração. Eu não sei, ó Pai, a realidade dos meus irmãos aqui. Eu não sei o que cada um está passando nos relacionamentos familiares. Mas eu sei, ó Pai, que o Senhor é soberano. E administrar essa palavra de acordo a cada coração aqui. Porque o Espírito Santo está presente em nós. Aplica, Senhor. Que não saiamos indiferentes aqui, ó Deus. Que saiamos, ó Pai, encorajados a lutar pela nossa casa. Que saiamos, ó Pai, encorajados a ir na contramão dessa sociedade que está devastando famílias. Que saiamos daqui, ó Pai, desejosos de ajudar outras famílias que ainda não têm focado no Senhor, que ainda não têm lutado o suficiente pela sua casa, pelos seus amados. Obrigado, ó Deus, por essa noite. Obrigado por esse local de adoração, de culto ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que nos abençoe em todo o tempo. E agora, meus amados irmãos, vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, vós que não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus.